A maioria das pessoas vive acreditando que o que determina o sucesso é o acaso, que é preciso sorte, contatos ou uma oportunidade que cai do céu. Mas Napoleon Hill desafiou esse pensamento com uma convicção: o verdadeiro poder está dentro de você. E a chave que ativa esse poder é a fé. Não no sentido religioso comum, mas como uma força mental criadora, capaz de transformar ideias em realidade concreta. A fé, como Hill explica, não é um luxo espiritual. É uma necessidade prática para quem deseja alcançar qualquer objetivo, seja ele financeiro, pessoal, emocional ou profissional. Ela é o elemento que separa o desejo vazio da realização plena. Enquanto muitos sonham, poucos acreditam com a intensidade necessária para agir com consistência. E é aqui que a maioria para. É aqui que a fé entra como diferencial. Mas o que é essa fé de que tanto falamos? É acreditar mesmo quando o caminho parece impossível. É sustentar uma visão tão clara do seu objetivo que você se move como se já estivesse lá. A fé não remove os obstáculos, ela muda sua postura diante deles. E essa mudança de postura muda tudo. Para Hill, fé é o estado mental gerado pelo propósito definido, pelo desejo ardente e pela repetição contínua de pensamentos positivos. Isso significa que a fé pode ser cultivada, treinada, expandida. Não é um dom mágico dado a alguns. É uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver, desde que tenha disciplina mental. Vamos ser sinceros. Quantas vezes você duvidou de si mesmo por ouvir a opinião de alguém que nunca conquistou o que você quer conquistar? Quantas vezes desistiu no primeiro não? A falta de fé se infiltra nesses momentos como uma neblina que apaga a sua visão. Você deixa de ver o futuro e começa a enxergar apenas os problemas do presente. E é isso que paralisa. Mas e se você passasse a acreditar que, independentemente das circunstâncias, algo maior está sendo construído por você e através de você? E se, em vez de esperar provas, você tomasse atitudes movidas pela certeza interior de que vai dar certo? Isso é fé ativa. Isso é a base de toda a realização. Hill deixa claro que todas as grandes conquistas começam na mente. Primeiro você visualiza, depois você acredita, e só então começa a agir. Mas sem fé, você para no meio do processo. A dúvida é como areia movediça. Quanto mais você pensa nela, mais afunda. A fé é a ponte sólida que te leva para o outro lado. E como essa ponte é construída? Com repetição de pensamento positivo, com visualização constante dos seus objetivos, com afirmações poderosas, com disciplina emocional. É um processo diário. Não é sobre sentir que acredita, é sobre agir como quem já conquistou. Neste ponto, quero te fazer um convite. Feche os olhos por alguns segundos e imagine como seria sua vida se você acreditasse, sem hesitar, que é capaz de conquistar exatamente aquilo que mais deseja. Imagine você vivendo essa realidade. Sinta isso com intensidade. Essa imagem mental, se repetida com fé, tem o poder de reprogramar sua mente. E por falar em reprogramação, Hill também ensina que a fé não sobrevive num ambiente mental negativo. Ela precisa ser alimentada constantemente com pensamentos elevados, com esperança, com propósito. A sua mente é como um jardim. Ou você planta flores conscientemente, ou permite que ervas daninhas cresçam por descuido. Se você deixa o medo dominar, a fé se apaga. Mas se você nutre a fé, o medo perde espaço. A mente não abriga dois estados opostos com a mesma intensidade. Ou você está acreditando ou está duvidando. E o que você mais alimenta, vence. Por isso, pense agora. O que você tem alimentado? Suas dúvidas ou sua visão? Suas limitações ou seu potencial? Se o que você alimenta determina o que você vive, então já passou da hora de fazer escolhas mais conscientes sobre o que habita a sua mente todos os dias. A partir deste ponto, a transformação começa. Mas não pela mágica,
pela decisão, pela postura, pela consciência de que você não é um prisioneiro das circunstâncias, mas um criador da sua realidade. E a fé é a ferramenta principal que te transforma de sonhador em realizador. A partir deste ponto, a transformação começa. Mas não pela mágica, pela decisão, pela postura, pela consciência de que você não é um prisioneiro das circunstâncias, mas um criador da sua realidade. E a fé é a ferramenta principal que te transforma de sonhador em realizador. Napoleon Hill deixa isso muito claro. A mente humana é um campo fértil. Tudo o que você planta ali, ideias, crenças, imagens mentais, começa a criar raízes. Se você planta medo, colhe estagnação. Se planta dúvida, colhe indecisão. Mas se planta fé, colhe coragem, ação, resultado. A pergunta é: o que você tem permitido crescer aí dentro? A chave aqui está na autossugestão. Um dos conceitos mais revolucionários do pensamento de Hill. Ele mostra que tudo aquilo que você repete mentalmente, com emoção suficiente, acaba sendo absorvido pelo subconsciente. E o subconsciente, uma vez convencido de uma ideia, começa a organizar seus pensamentos, emoções e ações para torná-la realidade. Parece mágica, mas é ciência comportamental. O que você acredita com intensidade molda suas decisões. Hill ensina a repetir afirmações poderosas todos os dias. Frases que declaram aquilo que você deseja, como se já estivesse em posse daquilo. E mais, você precisa dizer essas frases em voz alta, com emoção real, com verdade vibrando na sua voz, porque é isso que instrui sua mente a reagir. Um exemplo simples seria: eu sou persistente, determinado e estou construindo uma vida de prosperidade com minhas ações diárias. Isso pode parecer estranho no começo, mas é como qualquer hábito. Com o tempo, se torna parte da sua identidade. E acredite, sua identidade determina seus comportamentos. Você age com base no que acredita sobre si mesmo. Se acredita que é inseguro, age com hesitação. Se acredita que é capaz, age com ousadia. A fé reprograma sua identidade. Você deixa de ser refém das experiências passadas e passa a ser criador da sua nova versão. Mas atenção, não basta apenas repetir frases. A fé só se estabelece quando a repetição se une à emoção. Você precisa sentir o que está dizendo. Precisa imaginar-se já vivendo a realidade que deseja. É essa carga emocional que grava as ideias profundamente no subconsciente. Hill também destaca a importância de evitar pensamentos conflitantes logo após uma afirmação positiva. Por exemplo, você diz: sou merecedor de riqueza pela manhã, mas passa o resto do dia reclamando de contas e escassez. Isso quebra o processo. É como tentar remar para frente com um braço enquanto rema para trás com o outro. Você fica parado. Ou pior, se afasta do destino. Por isso, vigilância mental é fundamental. Não é sobre se tornar perfeito. É sobre se tornar consciente. Perceber os padrões que sabotam sua fé e substituir, imediatamente, por pensamentos alinhados com seus objetivos. Isso exige disciplina, mas é o preço da liberdade. Outro ponto essencial: as pessoas ao seu redor. Hill reforça que você é influenciado, mesmo sem perceber, pelo ambiente. Se vive cercado de gente negativa, crítica, pessimista, sua fé vai sendo corroída aos poucos. Por isso, escolha com cuidado quem você ouve, quem você segue, com quem compartilha seus sonhos. Crie uma bolha de fortalecimento. Leia livros que elevem sua visão. Consuma conteúdos que te inspirem. Fale com pessoas que desafiem você a pensar maior. Alimente sua mente com imagens do futuro que deseja viver. Tudo isso reforça sua fé e bloqueia a contaminação da dúvida. E aqui, um ponto que não pode ser ignorado. Fé não é ausência de medo. Fé é coragem em ação, mesmo com medo. O medo vai aparecer, vai sussurrar que você não é capaz, vai lembrar das vezes que você falhou, vai inventar desculpas lógicas para te manter na zona de conforto. Mas a fé, quando bem construída,
Responde com ação. Você age mesmo com tremor nas pernas. Hill é categórico nisso. Fé verdadeira impulsiona você a agir. E a ação é o que separa os sonhadores dos realizadores. O mundo está cheio de pessoas inteligentes, com boas ideias, mas paralisadas. O que falta nelas não é conhecimento, é fé. A fé que move o corpo, que faz levantar da cama, que faz encarar riscos calculados. Sem ação, não há transformação. É por isso que muitos falham, porque esperam sentir-se prontos para agir. Mas Hill ensina, você nunca vai se sentir 100% pronto. A fé entra nesse espaço entre o desejo e a preparação. É ela que te empurra a começar antes que tudo esteja perfeito. E é no caminho que a clareza vem. Você já percebeu como muitas vezes você só descobre que era capaz depois que fez? Isso é fé revelada. Você achava que não conseguiria, mas foi. E depois percebeu que o monstro era bem menor do que parecia. A cada ação vencida, a fé se fortalece. E esse ciclo é poderoso demais para ser ignorado. E aqui vai a primeira das duas interações que vamos ter nesse vídeo. Eu quero que você pare por um momento e escreva, aqui mesmo nos comentários, qual é o pensamento mais poderoso que você poderia repetir todos os dias para fortalecer sua fé. Crie sua frase, sua afirmação, diga em voz alta, escreva, deixe registrado. Porque palavras escritas com intenção são sementes de transformação. Voltando ao nosso caminho, a fé verdadeira também constrói hábitos. Não basta pensar positivamente uma vez. É preciso criar uma rotina mental. Hill fala da importância de alimentar a mente com pensamentos dominantes todos os dias. Isso significa tornar o seu objetivo uma obsessão positiva. Pensar, sentir, agir e reagir com base naquela visão de futuro. Isso muda tudo. Com o tempo você percebe algo mágico acontecendo. Você começa a atrair situações, pessoas e ideias que parecem coincidência, mas na verdade são o reflexo da sua nova frequência mental. O mundo começa a te responder de forma diferente. Não porque mudou o mundo, mas porque você mudou o emissor, a sua vibração. E essa vibração nasce da fé. A fé que foi regada, alimentada, disciplinada. A fé que não depende mais de resultados externos para existir. Ela vive em você. Você passa a agir como quem já venceu. E o universo se ajusta à sua nova postura. Esse é o verdadeiro milagre da fé, segundo Napoleon Hill. E a partir daqui, o seu papel é manter o fogo aceso. Até aqui, ficou claro que a fé verdadeira não é uma ideia abstrata, mas uma força interior que direciona a sua mente, suas decisões e sua energia. No entanto, ela só produz frutos quando se traduz em movimento. Pensar é o primeiro passo, mas agir é o que faz a transformação acontecer. Napoleon Hill enfatiza que a fé precisa ser acompanhada de ação prática. Ele dizia que uma ideia, por mais poderosa que seja, não vale nada se não for colocada em prática. A fé ativa é aquela que te impulsiona a sair do lugar, a começar com o que tem, a aprender durante o processo. Não se trata de esperar a condição ideal. Trata-se de agir mesmo com recursos limitados, com dúvidas, com incertezas. Muita gente espera ter confiança para agir, mas Hill nos ensina que a confiança nasce da ação. Quanto mais você faz, mais você acredita que é capaz. E quanto mais acredita, mais faz. Esse ciclo se retroalimenta. Esperar se sentir pronto é um dos maiores enganos que travam milhares de pessoas diariamente. Imagine alguém que deseja empreender, mas vive dizendo que ainda não é o momento. Ou alguém que quer mudar de carreira, mas sempre acha que falta algo. Essa espera contínua alimenta a dúvida e mata a fé. Porque a fé só cresce com movimento. É na ação que você testa, erra, ajusta, aprende e fortalece a confiança interna. Hill propõe que você tenha um plano de ação, mesmo que simples. E que, acima de tudo, comece agora. Pequenos passos executados com consistência
São muito mais eficazes do que grandes ideias jamais colocadas em prática. A ação te coloca em outro patamar mental. Você para de ser apenas um pensador e se torna um executor. E essa mudança de identidade é crucial. Você deixa de ser alguém que quer fazer e passa a ser alguém que faz. E isso muda como o mundo te enxerga. Oportunidades começam a aparecer. Pessoas começam a te notar. E, principalmente, você começa a se respeitar mais, porque está honrando seus desejos com atitude. Mas atenção! Agir com fé não é sair fazendo qualquer coisa. É agir com propósito, com foco, com consciência de onde você quer chegar. Hill fala sobre o propósito definido como um norte claro que orienta cada passo. Quando você tem clareza do seu propósito, suas ações ganham poder multiplicador. Você deixa de desperdiçar energia com distrações e começa a construir, de fato, aquilo que deseja. E a cada pequena vitória, a fé se fortalece. Você começa a confiar mais em si mesmo, a duvidar menos, a depender menos da opinião dos outros, porque os resultados internos falam mais alto que qualquer crítica externa. Por isso, neste momento da sua jornada, o recado é direto. Faça alguma coisa. Agora. Escolha uma ação simples que te aproxime do que você deseja. Pode ser um estudo, uma ligação, um planejamento, uma conversa importante. O que importa é o movimento. A fé que permanece apenas na mente enfraquece. A fé que se expressa nos seus atos se multiplica. E é nesse movimento que as realizações acontecem. Enquanto seguimos aprofundando essa jornada de realização interior, é hora de encarar algo que todos enfrentamos: os padrões limitantes que sabotam nossa fé e impedem o avanço. São pensamentos repetidos, muitas vezes inconscientes, que nos fazem duvidar de nós mesmos, do nosso valor, do nosso merecimento. E o pior, a maioria desses padrões nem foram criados por você, foram herdados. Desde cedo, somos condicionados por frases como: dinheiro é difícil de ganhar. Você tem que aceitar o que aparecer. Quem sonha demais se frustra. Essas crenças vão sendo absorvidas como verdades absolutas, criando uma programação mental que atua contra a fé. E se você não reprograma isso, vive tentando construir algo novo com as mesmas ferramentas antigas que te mantêm preso. Napoleon Hill dizia que os maiores obstáculos à realização não estão fora, estão na mente. São formas de pensar que funcionaram para sobreviver, mas que não servem para prosperar. Mudar isso exige confronto. É necessário questionar o que você tem aceitado como verdade. Porque muitas dessas verdades foram criadas por pessoas que desistiram cedo demais dos próprios sonhos. A fé começa a se fortalecer quando você desafia seus próprios pensamentos limitantes. Quando, diante do "não vai dar certo", você pergunta: e se der? Quando, diante do "isso não é para mim", você afirma: eu posso aprender, me desenvolver e conquistar. Esse diálogo interno é o primeiro passo para a transformação real. Mas reprogramar a mente é um processo. Requer vigilância e consistência. Você não muda anos de medo com um pensamento positivo. É preciso criar novos circuitos mentais. E isso acontece pela repetição consciente de pensamentos fortalecedores. Hill ensina: alimente sua mente todos os dias com imagens e palavras que reflitam o que você quer ser, e não o que você tem medo de ser. E aqui entra o poder do ambiente novamente. Você não precisa eliminar todos ao seu redor, mas pode escolher a frequência em que vive. Se você está sempre cercado de gente que reclama, que só vê problema, que desacredita dos próprios sonhos, como espera manter sua fé ativa? É como tentar manter uma vela acesa no meio de um furacão. Por isso, proteja sua energia. Alimente-se de conteúdos que te inspiram. Cerque-se de pessoas que pensam grande. E, principalmente, comece a agir como se já fosse a pessoa que você deseja se tornar. Porque quando você se comporta de acordo com a sua visão de futuro, você reeduca seu cérebro.
Ele passa a entender que aquela realidade é possível, que já está em construção. É aqui que a fé se transforma em convicção. Você para de tentar acreditar e começa a viver com base no que acredita. Seus pensamentos, suas palavras e suas ações entram em alinhamento. E quando isso acontece, o progresso se torna inevitável. Mas atenção, ainda virão momentos de dúvida. Isso é natural. A diferença agora é que você terá ferramentas para enfrentá-los. Você saberá reconhecer padrões antigos e substituí-los por novos comandos mentais. Saberá que não precisa acreditar em tudo o que pensa. E principalmente saberá que pode escolher em que pensamento focar sua energia. A fé é como um músculo. Se você exercita, ela cresce. E nesse momento você está desenvolvendo sua força mental. Pode não ver resultados imediatos, mas está construindo um alicerce poderoso para tudo o que deseja viver. Chegamos a um ponto da jornada em que a fé já não é mais apenas uma ideia inspiradora, mas uma postura. Você já compreendeu que ela pode ser cultivada, que ela precisa de ação, que ela confronta padrões limitantes. Mas agora é hora de entender que a fé real, aquela que transforma vidas, não é um evento isolado. É um estilo de vida. A pessoa que constrói realizações duradouras é aquela que decide viver pela fé todos os dias, mesmo quando não sente, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário, mesmo quando as dúvidas visitam a mente. Ela escolhe confiar, escolhe continuar, escolhe permanecer. Napoleon Hill nos lembra que os maiores líderes, os grandes empreendedores, os realizadores extraordinários, todos eles enfrentaram momentos de incerteza. Todos eles olharam para o desconhecido e escolheram dar mais um passo, porque entenderam que fé não é esperar garantias. É avançar com convicção, mesmo sem ter todos os dados. E é isso que você precisa carregar a partir de agora. Uma fé que permanece, que não oscila com os ventos externos, que não se abala com atrasos temporários. Uma fé que sabe que o processo também faz parte do plano, que entende que cada desafio é um treino para o que está por vir, que aceita o caminho como formação de caráter e estrutura interior. A vida vai testar essa fé. Vai apresentar obstáculos, pessoas negativas, dias de cansaço. Mas você não é mais a mesma pessoa de quando começou esse vídeo. Agora, você entende que a força está em manter o foco na visão, e não nas distrações, em agir, mesmo sem aplausos, em persistir, mesmo sem certeza, em acreditar, mesmo quando tudo ainda está no invisível. E aqui vai minha última pergunta para você nesta jornada. O que muda na sua vida a partir de agora, com esse novo entendimento sobre fé e realização? Eu quero que você compartilhe sua resposta nos comentários. Porque quando você escreve, você declara. Quando declara, você se compromete. E o compromisso ativa sua fé de forma ainda mais profunda. Se essa mensagem tocou seu coração, curta o vídeo agora. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. E se inscreva no canal, porque aqui a gente fala do que realmente transforma, do que muda de dentro para fora, do que constrói uma vida com propósito. Lembre-se, a fé não é o fim da caminhada. Ela é o começo, o impulso inicial, o sopro de coragem que você precisa para criar o impossível com as próprias mãos. E a boa notícia é, você já tem essa fé dentro de si. Agora é a hora de usar, de viver com ela, de realizar com ela.